Muito bem, galera, de volta com mais informações aqui no canal do Lessa, algumas ainda relacionadas ao jogo de ontem, mas nem todas, porque tem um fundo de investimento querendo fazer um aporte bilionário, uma proposta bilionária para a Liga Futebol Forte. Caso ela realmente saia do papel, vou trazer esse assunto aqui, esses números para vocês. E também sobre o jogo de ontem, o árbitro divulgou a súmula da partida com as informações e as justificativas para as expulsões no Clássico. E falar um pouquinho sobre esse time do Fluminense, porque desde ontem a gente vem focando muito nessa questão do pênalti, do Calegari, das responsabilidades. Mais cedo já publiquei um vídeo aqui no canal com informações de bastidores, do vestiário de ontem, que realmente pegou fogo, o clima foi muito quente, teve muita cobrança. Quem não assistiu pode voltar aqui depois no canal assistir, vou deixar aqui no card para vocês para facilitar. Mas enfim, eu acho que a gente tem que falar um pouco de campo-bola também, porque algumas coisas estão me preocupando e a hora de corrigir é agora. O Fluminense jogou muito pouca bola em 2023 e a gente precisa tentar entender por que isso está acontecendo. Deixe seu like aí se possível, já chegar largando o dedo no like aqui, não custa nada, é mais uma maneira que você tem de ajudar, de fortalecer aqui o canal. Conto sempre muito com vocês, muito obrigado a todos, rumo aí aos 50 mil inscritos, cada vez mais crescendo a família Lessa no YouTube, o apoio de vocês é fundamental, deixe seu comentário aí também. Enfim, o que você quiser falar, fique muito à vontade e se inscreva, né? Evidentemente que é muito importante. Beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou começar com o assunto da proposta que a Liga Futebol Forte está prestes a receber de um fundo de investimento e é uma proposta de quase 5 bilhões de reais. É isso mesmo, 5 bilhões de reais. A matéria do GE. Globo aqui, assinada pelo Rodrigo Capello e pelo Vicente Seda, dois excelentes jornalistas. Eles dizem aqui que a gestora americana Serengeti fez uma proposta a representantes da Liga Forte Futebol, composta por 26 clubes, para se tornar sócia dessa potencial liga. O montante prometido pela empresa é de aproximadamente 4,85 bilhões. Detalhes constam no documento sigiloso, cujo esboço foi obtido pela GE. Globo e foram confirmados pela reportagem. Segundo o acordo, a Liga seria formatada com uma sociedade de propósito específico, a SPE, da qual fariam parte os clubes. Caso a oferta seja aceita, seus dirigentes venderiam uma participação de 20% sobre o negócio para a companhia, que se tornaria sócia na gestão do futebol. A Serengeti promete o pagamento deste valor em 3 parcelas. A primeira corresponde à metade do montante, próxima a 2,4 bilhões, e seria depositada imediatamente. As parcelas seguintes seriam de 1,2 bilhão cada e venceriam após 12 e 18 meses, respectivamente. Esses termos serão válidos apenas caso a Liga de Clubes tenha, no mínimo, 36 representantes no Campeonato Brasileiro e na Série B em 2023. Caso a adesão seja menor, o valor do aporte será reduzido. Na hipótese de uma liga com mínimo de 22 clubes nas duas divisões nacionais mais altas, o investimento pela compra dos mesmos 20% seria de 2,18 bilhões, ou seja, cairia consideravelmente. Dirigentes têm até dia 30 de abril deste ano para decidir quantos e quais clubes fariam parte da liga a fim de resolver essa quantia. Bom, os números são muito interessantes, inclusive na matéria cita aí uma reunião hoje ainda para definir essa situação. É possível que esses termos mudem, né? Afinal é uma negociação, são números muito elevados, mas é um passo concreto adiante rumo a a criação e a consolidação da Liga Futebol Forte. Tem muita coisa ainda para acontecer, não há qualquer tipo ou sinal de acordo com a Libra, né, que é a liga da qual os outros clubes do futebol brasileiro estão nesse momento fazendo parte. Tem vários clubes grandes lá, inclusive Flamengo e Corinthians. Então, assim, não dá para saber ainda o que vai acontecer, mas já é algo concreto que se tem em mãos. Essa proposta ela sendo confirmada, são valores bem significativos e eu acho que isso traz uma credibilidade muito grande. Enfim, a gente não está falando só de disposição, a gente está falando de uma proposta concreta de quase 5 bilhões, caso outros clubes também venham a aderir ao futebol forte. Então isso é bem interessante, é uma boa notícia
e tomara que essas coisas avancem de fato. O ideal seria uma negociação, a formação de uma liga única, né, que os clubes entrassem em consenso para a criação de uma liga para o bem do futebol brasileiro, que houvesse uma divisão de cotas justas ou minimamente justas, mas, enfim, eu sempre vi isso com muito pessimismo e continuo sendo pessimista em relação a isso. Mas a esperança, como diz o velho ditado, é a última que morre, né? E voltando a falar sobre o jogo de ontem, o árbitro Bruno Mota Corrêa divulgou hoje a súmula da partida e justificou as expulsões, né, do Fernando Diniz, do David Braz e também do preparador físico Wagner Bertelli. Eu achei que fosse o Marco Seixas na hora, mas o árbitro disse que foi o Wagner Bertelli. Bom, sobre o Diniz, ele disse que o treinador foi expulso por sair da sua área técnica e persistir nas reclamações contra decisões de arbitragem. Já David Braz por invadir o campo de jogo e protestar contra as decisões de arbitragem com gestos e palavras que não pude identificar. Ao encerramento da partida, o referido atleta retornou a protestar contra as decisões de arbitragem, enquanto o preparador físico foi expulso por invadir o campo de jogo, proferindo em tom irônico e debochado em direção à equipe de arbitragem as seguintes palavras: "Não apitou nada, tem que voltar para o sub-20, que é o seu lugar." As justificativas do árbitro Bruno Mota Corrêa foram essas. E aí, uma coisa que eu queria abordar aqui, hoje eu fiz uma consulta, eu fiz um questionamento à Federação de Futebol do Rio, o porquê desse lance não ter sido, dessa decisão não ter sido esclarecida hoje em forma de vídeo, como foi prometido lá atrás, né, nos arbitrais da Federação, que lances polêmicos de arbitragem e erros crassos, né, seriam esclarecidos através de vídeo. E a resposta que eu recebi foi que há um grupo que foi criado especificamente para isso, Grupo de Gerenciamento de Problemas. E a resposta que eu recebi foi que esse grupo de gerenciamento não identificou qualquer problema ou infração nesse lance. O que aí eu acho um absurdo. Não identificar nem polêmica, nem uma dúvida sobre esse lance, porque para muita gente foi pênalti claro. Eu confesso que ontem não tive essa certeza. Eu estava na dúvida, mas hoje, vendo o lance, né, dá para ver que de fato o Giovani foi atropelado. E o goleiro do Botafogo não toca na bola. Ele sequer toca na bola. E inclusive a central do apito hoje no Seleção Sport TV foi de forma unânime em favor da penalidade, né? De maneira unânime, eles disseram que deveria ter sido marcado o pênalti a favor do Fluminense, inclusive no lance do pênalti que foi marcado, que o Calegari perdeu, o jogador do Botafogo deveria ter sido expulso porque ele não vai disputar a bola. E ainda teve isso, né? Isso na central do apito no Seleção Sport TV. O jogador do Botafogo teria sido expulso e não foi. Então, assim, foi uma arbitragem lixo, foi uma arbitragem muito ruim, isso é fato, gerou muita revolta também no Fluminense. Essa arbitragem ela já descontrolou os jogadores desde o início. Esse árbitro nunca apitou um clássico, é um árbitro completamente inexperiente, quase não tem jogo de Série A de Campeonato Carioca. Então, assim, é uma irresponsabilidade muito grande. E é sacanagem nem considerarem esse lance polêmico. Como você tem diversas pessoas especialistas falando que foi pênalti, foi um pênalti claro que deveria ter sido marcado, e a federação sequer considera que é um lance polêmico, sequer ver algum tipo de problema nesse lance. É realmente incompreensível, mas surpreende, não surpreende, né? Esses erros de arbitragem, o Marçal ontem estava com passe livre para dar porrada em todo mundo. Tomou cartão amarelo, deu mais 2, 3 porradas depois de cartão e não levou. Isso é uma arbitragem medonha. E a revolta por parte dos jogadores do Fluminense, da comissão técnica, é compreensível. O que não dá é, durante o jogo, todo mundo perder a cabeça daquele jeito. É o David Braz sendo a segunda vez que é expulso no banco de reservas.
Porque aí, como é que você vai cobrar? Se o Diniz perde a cabeça daquele jeito, como ele perdeu ontem, como é que ele vai cobrar dos jogadores controle dentro de campo? Se o próprio treinador, os jogadores que estão comissão técnica lá de fora, não tem o mínimo de controle. É difícil? É difícil. Mas aí depois também fica difícil julgar o jogador que está lá dentro de campo, com a cabeça quente. Então, assim, por mais que seja complicado, há de se ter um controle pensando no jogo que ainda está acontecendo. E o time precisava buscar o resultado. E aí eu já entro no assunto Fluminense, a gente falou muito de pênalti, e eu queria focar um pouco mais no campo e bola, porque está na hora de baixar essa bolinha. Porque a sensação que dá é que o Fluminense entra em campo achando que vai ganhar de qualquer jeito, com qualquer time e a qualquer momento. E não é assim. Não está sendo assim. Alguns jogadores não voltaram da mesma forma que terminaram o ano passado. O Cano, por exemplo, artilheiro absoluto do time, está completamente fora de sintonia. E é estranho. Ontem o Ganso não apareceu no jogo. Então é preciso jogar futebol. O Fluminense jogou muito pouco futebol nesses primeiros jogos do ano. Eu desde o início estou falando, vamos relativizar, vamos com calma, né? Não tem que ter terra arrasada, é só um clássico, é o primeiro do ano, estamos no meio da Taça Guanabara, mas a gente também não pode deixar de cobrar um mínimo, que é uma evolução. Taticamente, o time é o mesmo que terminou o ano passado, o time titular. Inclusive com a manutenção do Iago, que foi um erro para mim. Falei isso desde o início da transmissão de ontem. Foi um erro. E se provou um erro, tanto é que ele sai no intervalo. Só que cobrar uma evolução técnica individual também dos jogadores, neste momento, não é nenhum absurdo. Chegou a hora de ter cobrança sim. Ontem faltou, além de uma série de coisas, faltou postura ao Fluminense. Faltou tratar um clássico como um clássico de verdade. O Fluminense ontem não entrou para jogar um clássico. O Fluminense ontem entrou para jogar como se estivesse em qualquer jogo, qualquer joguinho, contra qualquer equipe. E clássico não pode ser tratado dessa maneira. Clássico precisa ser tratado como clássico. Então é hora de baixar a bolinha e de correr, e de jogar a bola. O Fluminense não está correndo da mesma forma que estava correndo no ano passado. A intensidade não está a mesma. E esse time só vai conseguir ser tão bom quanto foi em 2022 se ele também rodar na mesma intensidade que estava no Campeonato Brasileiro do ano passado. Fora isso, entrando com ar de soberba, com salto alto, que acho pesado dizer em relação a ontem, dizer que o jogador entrou com salto alto ontem, eu não consigo garantir isso, mas eu tenho certeza, eu acho que muita gente está percebendo que aquele foco, aquela intensidade, aquela pegada, aquela vontade de vencer, de fazer os gols, isso não está acontecendo. O artilheiro do Fluminense, na temporada, é o gol contra. 2 gols contra. É o artilheiro do Fluminense até aqui. Então isso é um caso de pensar, a se refletir. É preciso jogar bola. É preciso ter humildade para entrar e respeitar todos os adversários jogando o seu melhor. Acho que está faltando isso. Beleza? Quero saber se vocês concordam também, se vocês discordam, enfim. Deixe aí nos comentários. Não se esqueça do like no vídeo, se inscrever aqui no canal, que é fundamental. Conto muito com vocês. Vamos trocar essa ideia, beleza? Tamo junto, galera. Valeu!